Muito boa noite, fã do esporte. Que prazer tê-lo conosco na última edição do Sport Center da semana, para aqueles que acham que a semana termina no domingo. Oficialmente começa no domingo, mas tem muita gente que no domingo à noite, nesse horário, fica triste, fica deprimido. Hoje não. Primeiro porque eu tenho certeza absoluta, fã do esporte, que a sua semana será maravilhosa. Segundo porque nas últimas horas deste domingo, você terá, fã do esporte, a melhor companhia possível. Do nosso tetra, eu tô falando, Zinho, que irá, na próxima hora, analisar os jogos do Campeonato Brasileiro, rodada de 3 clássicos e um golzinho só nos 3 jogos. E olha que a bola nem bateu na rede, só passou de leve da linha. Zinho, o último clássico a terminar. Agora há pouquinho no Mineirão, Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 0. Boa noite. É possível se ter uma boa noite depois do que você viu do jogo de Belo Horizonte? Olha, pra gente sim, né? Eu vou concordar com você, né? É um prazer estar com você e com o fã de esporte nessa última hora. E já desejo também uma semana abençoada, maravilhosa. Agora, se a gente for olhar para os jogos, meu amigo Plihal, foi difícil, hein? É porque a gente vai trabalhar, nós temos que assistir, temos que estudar, temos que analisar, para aqui a gente debater com o fã de esporte. Mas foi doído, eu não gostei dos clássicos, né? Vou plagiar o nosso amigo Vanderlei Luxemburgo. A vontade de perder tira a vontade de ganhar, né? Porque tá todo mundo ali marcando, né? Se cuidando, a rivalidade, a pressão, a exigência, né? Olhar para a tabela, para tudo que está acontecendo. Então eu particularmente não vi tecnicamente bons jogos, aqueles jogos com emoção, como você falou, goleiro fazendo grande defesa. Teve uma aqui, outra ali, mas pouco para os elencos desses clássicos, né? A gente está falando de Corinthians e Santos, Flamengo e Botafogo, e principalmente Cruzeiro e Atlético, esse último agora. Eu estava com a expectativa muito maior de um jogo muito melhor. Teve empenho, dedicação, suaram a camisa, correram, brigaram, lutaram, mas qualidade, volume de jogo, grandes chances, aquele jogo bonito, ficou devendo. A gente acompanha aí os melhores momentos deste empate sem gols no Mineirão. Vimos ali no comecinho o Atlético perdendo logo de cara o Guilherme Arana machucado, Zinho. O Gabriel Menino acabou entrando no lugar do Arana e na metade do segundo tempo saindo também machucado. Ninguém escapa dessa maratona insana de jogos. Isso é um motivo, sim, de repente, do baixo rendimento em alguns jogos, né? Durante um mês de semana, né, envolvido aí com Sul-Americana, com Libertadores, o mata-mata, a pressão, tentar buscar classificação, há um foco e uma aplicação, uma concentração muito maior nessas competições e, de repente, o Campeonato Brasileiro, com esse volume de jogos, né, que as equipes estão tendo, o nível cai, né, fisicamente atrapalha sim. E, infelizmente, para piorar, é contusão, porque aí é desfalque, é problema para o treinador, tem que repor, tem que tentar buscar solução dentro de um jogo. Você vê, entra o Gabriel Menino, que não é a função dele, uma lateral esquerda, é que o Rubens baixa, né, vira um lateral esquerdo, ele vai mais para frente um pouquinho, mas sai machucado também. Então prejudica muito o jogo, né, a qualidade do jogo. Então a gente vê um jogo mais truncado, mais tático do que um jogo técnico e com a qualidade que esses jogadores têm, né, para demonstrar. A maioria das oportunidades do time mandante hoje, o Fora Esporte pode perceber pelas imagens, o Mineirão pintado de azul, mas no segundo tempo o Atlético deu uma reagida, também colocou as manguinhas de fora, né, Zinho? Sim, até por esse motivo, né, o mando de campo do Cruzeiro, o Mineirão, a casa do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro. Um momento, a gente vê agora o Gabigol que entra no jogo, né? A torcida pede pelo Gabigol. Eu acho até que o Leonardo Jardim, ele demora um pouco de colocar o Gabigol no jogo. Não tem sido a primeira vez que isso acontece. Ele teve a sorte contra o Flamengo, o Gabigol
Gabigol entra bem no finalzinho, faltava, se não me engano, 3, 4 minutos para acabar o jogo e acontece um pênalti que o Gabigol perde e no rebote faz o gol. Mas não é toda hora que vai acontecer isso. Eu acho que assim, o jogo tá 0-0, você tá mandando no jogo. O Cruzeiro, ele assim, não teve chances claríssimas, mas ele teve mais posse de bola, ele teve mais presença no ataque. Quem propôs o jogo, quem tomou a iniciativa do jogo foi o Cruzeiro. O Cuca hoje baixou as linhas, foi um jogo mais reativo, compactou o time, aceitou essa coisa de estar jogando fora de casa. Era em Minas, o Atlético é de Minas, mas era no campo do Cruzeiro, com a torcida do Cruzeiro. Ele realmente segurou, marcou, fechou, teve os problemas das contusões no jogo também, mas assim, arriscou nos contra-ataques. A velocidade do Rony, depois quando entrou o Júnior Santos, o Hulk não fez um grande jogo, o Scarpa também não, enfim... O Cruzeiro propôs o jogo. Aí eu acho que o treinador tem um atacante, que tem aquela estrela, né? Que é aquele cara do gol. Ah, não vive o seu melhor momento. Mas ele vai viver como o seu melhor momento? Jogando. Ah, se o Cruzeiro estivesse voando, sobrando, criando chance, já fez gol no jogo, tudo bem. Mas estava precisando de quê no jogo, né, o Plihal? Estava precisando de fazer gol, de criar chances ofensivas. Eu acho que ele demora um pouco para colocar o Gabigol. E dá pinta, né, Zinho? Lembrando ao Fora Esporte que daqui a pouquinho a gente vai ter as entrevistas dos treinadores Leonardo Jardim e Cuca dentro desse Sport Center e, se possível, também a palavra de alguns jogadores que participaram do Clássico. Ainda em cima do Gabigol, dá toda a pinta de que ele será esse jogador até o final da temporada. O jogador de ir entrando na metade do segundo tempo, hoje até menos do que isso. Jogou por 10 minutos. Você consegue enxergar, primeiro, reação do Gabigol para mudar essa realidade? E segundo, boa vontade do Leonardo Jardim com ele? A princípio não vejo, não é nem boa vontade, assim, ele tem um sistema tático que ele mudou, quando ele tira o Dudu, quando ele tira o Gabigol, ele fortalece mais a equipe, principalmente quando está sem a bola. Tem a velocidade do Caio Jorge, do Wanderson também que chega, o Christian sai, né, vem de trás, mas faz o corredor pelo lado direito, também chega bem à frente. E o Matheus Pereira é o camisa 10, ele é um meia que articula, mas ele se torna o segundo atacante em muitos momentos. E o Leonardo Jardim não abre mão do 4-4-2 sem a bola, né? Assim mesmo, o Matheus Pereira também volta para dar uma ajuda. E o Gabigol não tem a característica tática para essas funções. E o momento do Caio Jorge é melhor do que o do Gabigol. Tem mais velocidade, tem mais potência nesse momento e está resolvendo, né? Está fazendo gols, por isso ele ganha uma posição titular. Tanto é que o Gabigol entra e não entra no lugar do Caio Jorge. Parece que ele disputa a posição com o Matheus Pereira, porque ele tem entrado às vezes nessa função, né? O Matheus Pereira até continua também no jogo, mas eu vejo, pelo desenho tático do treinador, do Leonardo Jardim, as chances do Gabigol muito pequenas para ele se tornar titular. E até a minutagem que ele joga. Estou falando do Campeonato Brasileiro. Assim, nas Copas até o Gabigol teve mais chances. Mas o Cruzeiro também já não tem nem chance de classificação na Sul-Americana, né? Na Copa do Brasil, largou na frente, tem a vantagem. Então eu acho que assim, difícil para o Gabigol. Ele vai ter um caminho longo. Agora, o comportamento dele tá legal. Não estou vendo um Gabigol quando entra de bico, tá tentando, corre. Não sei até quando, né? Porque eu, no lugar dele também, né? Eu acho que assim, chega um momento que você quer mais oportunidade, você quer mais tempo. Se os caras estão resolvendo, tá arrebentando no jogo, não tem o que você reclamar. Volto a dizer, acho que no jogo de hoje, eu colocaria ele com mais tempo. Ele nem é a primeira opção para entrar no jogo. Ele é a segunda, né? Entrou o Bolacê primeiro. Então, eu acho que assim, diminuiu as chances para ele. E o treinador, no entendimento tático, vê que ele está atrás de alguns outros atletas. O curioso, eu estava lendo uma entrevista do Gabigol, há pouco tempo, a coisa de uma semana, talvez um pouquinho mais do que isso, em que ele dizia, Zinho, que o Leonardo Jardim, talvez em toda a sua carreira, seja o treinador que mais o compreendeu, que ele tem uma relação frontal mais saudável.
Ele praticamente não jogando, nunca sendo titular. Vou passar aqui rapidinho o público espetacular dessa noite lá no Mineirão, 61.106 torcedores, público de R$ 3.401.335,50, quase 3,5 milhões de reais. O Cruzeiro, que agora ocupa a terceira colocação, tem 17 pontos no Brasileiro, está a 5 pontos do Palmeiras. O Palmeiras tem 22, o Flamengo 4 pontos a menos, 18, só um a mais do que o Cruzeiro. O Atlético está em nono lugar com 13 pontos, portanto 4 pontos a menos do que o seu rival. O Cruzeiro, Nezinho, não tem a Sul-Americana mais pela frente, como você acabou de dizer, só tem mais uma partida para cumprir tabela, pode colocar o time Z e vai disputar, além do Brasileiro, somente a Copa do Brasil. E, na comparação com os times que estão na ponta de cima da tabela, o Palmeiras e o Flamengo, não terá o Super Mundial. Eu acho que, dependendo da maneira que o Cruzeiro aproveitar este período, pode realmente ser candidato no segundo semestre de 2025 ao título nacional. E provavelmente vai ter contratação, né? Nessa próxima janela vai ter. Saiu o Dudu, provavelmente vai ter uma reposição, né? Então, eu acho que há uma reclamação, excesso de jogos, muitos jogos, os jogadores não conseguem se recuperar de um jogo para o outro, isso acontece mesmo. Então, pensando que fisicamente você tem uma competição a menos, você tem um elenco com peça de reposição. Hoje o Cruzeiro já tem, dá para mexer, né? Pensando em Copa do Brasil, pensando no Brasileirão, como você está nessas competições. É claro que a Copa do Brasil é mata-mata, você acaba priorizando, mas acho que o Cruzeiro ainda mais, acredito eu, que vai chegar mais jogadores, ou jogador, então eu acho que o Cruzeiro pode sim. Eu não esperava, vou ser bem sincero, quando eu vi as contratações, muita badalação, muito oba-oba, e eu olhava para as contratações, principalmente as mais badaladas, jogadores de nome, jogadores com currículo, jogadores com títulos, mas com uma certa idade e no momento de baixa, porque nenhum deles era titular absoluto nas suas equipes, especificamente Dudu e Gabigol. Não viviam um grande momento. Então, e quem era o treinador? Sai treinador, vem outro, fica um interino. Então, eu fiquei pessimista. Mas chega o Leonardo Jardim e ele mexe nessa estrutura do time e ele tem a personalidade de barrar os caras cascudos, as grandes estrelas, para priorizar o conjunto. O Cruzeiro melhora. Tanto é que estava brigando aí para, até dependendo do resultado de Cruzeiro, de Flamengo, de Palmeiras, de Bragantino. Palmeiras enfrentou o Bragantino. Mas poderia até brigar ali para tentar ser líder, segundo lugar. Subiu na tabela. Então, assim, eu acho que com essa parada, até o final aí, pontuando, indo bem, vai enfrentar um confronto direto contra o Palmeiras no Mineirão, antes do Super Mundial. Então, o Cruzeiro pode pensar, sim, em brigar pela parte de cima da tabela. Não coloco ele hoje, Plihal, como o favorito para ganhar o título. Mas eu já tenho uma expectativa melhor. Já melhorou. Então, pelo menos brigar na parte de cima, nesse G4, eu acho que tem elenco, tem time, tem treinador e torcida nem se fala, né? Que a torcida do Cruzeiro é maravilhosa. O Cruzeiro acabou ultrapassando o Bragantino, porque o Bragantino não pontuou nessa rodada. O Cruzeiro fez um pontinho, os dois têm o mesmo número de pontos, 17. No saldo de gols, o Cruzeiro tem 3 a mais do que o Braga, derrotado essa noite lá em Bragança Paulista pelo líder Palmeiras. O Cruzeiro tem 6 de saldo, o Bragantino 3. Tudo ainda, claro, muito parelho. Estamos vivendo já vivemos, né? Porque a rodada está encerrada, a 9ª rodada do Brasileirão. O Zinho estava atento ao jogo de Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Gigante da Beira-Rio. Nosso Gustavo Berton acompanhou um empate, somente empate do Internacional diante do Mirassol. O Mirassol segue surpreendendo no campeonato. E olha, estava na frente, mas também escapou da virada.
O VAR salvou o Mirassol da virada. Agora há pouquinho, no Beira-Rio, Gustavo Berton nos conte, como diria Silvio Luiz, o que só você viu. Boa noite. Tudo bem, Plihal? Essa era boa, né? Me conte o que só você viu. Bom, eu e o que os torcedores do Inter vimos, né, aqui no estádio Beira-Rio, esse empate, que claro, o torcedor do Inter não gostou, não era aquilo que o torcedor esperava, o Inter queria voltar vencendo o Campeonato Brasileiro, mas o Inter mais uma vez começou perdendo a partida, gol marcado pelo zagueiro James, logo no início da partida, fazendo 1-0, e aí o Inter mais uma vez tem que correr atrás desse marcador. Tentou no primeiro tempo, teve 2 bolas na trave, uma com o Ricardo Matias e uma com o Wesley. Na segunda etapa, o Roger abriu mão dos 3 volantes, né? Ele entrou em campo com o Bruno Henrique, o Ronaldo e o Thiago Maia. O Fernando foi preservado. Ele tirou o Thiago Maia e colocou o Gustavo Prado. E aí o Inter foi para cima, martelou até que o gol saiu com o Ricardo Matias, o menino de 18 anos de idade, que já tinha feito gol lá em Montevidéu contra o Nacional. Marca seu 3º gol como profissional, o primeiro aqui no estádio Beira-Rio, né? Já tinha marcado na Arena Corinthians, marcou no Gran Parque Central em Montevidéu e agora fez o primeiro gol dele com a camisa do Inter pelo profissional aqui no estádio Beira-Rio. Depois o Inter chegou a marcar, como você falou, né, através do Gustavo Prado, mas o VAR chamou a atenção para o impedimento do Ronaldo na jogada, que acabou anulando o gol do Inter e impediu a virada. O Inter reclama também de um pênalti, né, numa cabeçada do Wesley, uma bola que o Reinaldo acabou abrindo o braço dentro da grande área, a bola tocou no braço do jogador do Mirassol, mas a arbitragem e o VAR entenderam como lance normal, deixaram o jogo seguir e o Inter reclama desse lance, certamente vai falar agora aqui no pós-jogo. O fato é que o Inter chega a 10 pontos, não faz uma boa campanha nesse Campeonato Brasileiro, tem apenas 1 ponto à frente daqueles times que estão na zona do rebaixamento, né? 1 ponto à frente do Vitória e do Grêmio, que abre a zona do rebaixamento, e a campanha fica devendo realmente no Campeonato Brasileiro, embora o sentimento do torcedor que deixou o estádio Beira-Rio aqui é de compreensão. O Inter vem fazendo muitos jogos, fez um grande jogo em Montevidéu há 3 dias atrás contra o Nacional. Hoje não poupou jogadores, os únicos jogadores preservados foram o zagueiro Vitor Gabriel e o volante Fernando. O restante foi time principal em campo. Então o torcedor entende que, claro, o Inter vem cansado dessa sequência de jogos que vem fazendo entre Campeonato Brasileiro principalmente e Libertadores da América, tem a Copa do Brasil nesse meio aí. Bom, eu tô aqui na zona mista, né, esperando os jogadores do Internacional deixarem para conversar com os jogadores do Inter, para saber qual é a impressão dos jogadores sobre esse empate contra a equipe do Mirassol. O Inter, mais uma vez, perde pontos dentro de casa, né? Não foi derrotado, mas deixa 2 pontos para trás nesse Campeonato Brasileiro, jogando dentro de casa. Claro que a contabilidade é sempre vitória. Fica por aqui esperando, assim que alguém passar por aqui a gente chama, Plihal. Fica tranquilo, Berton, ótimo trabalho para você por aí. Qualquer coisa também, o nosso Foro Esporte sabe que na nossa programação de segunda-feira ele terá todas as imagens, já estamos acompanhando aí o gol do Ricardo Matias, o 2º gol dele precioso na semana, abriu o placar na vitória contra o Nacional pela Copa Libertadores, vitória fundamental. Hoje, com esse belo gol, empatou a partida e as entrevistas também na nossa programação de segunda-feira. Vamos dar uma olhadinha, Sandro, minha criança, nos resultados deste domingo? Resultados da 9ª rodada do Campeonato Nacional. Desde sábado, jogos acontecendo. Ceará 2, Sport 0. Vasco, a primeira vitória de Fernando Diniz. E não foi qualquer vitória não, em São Januário, 3-0 para cima do Fortaleza. O Fortaleza sempre um adversário difícil de ser batido. O Vasco passou por cima. São Paulo 2, Grêmio 1, jogo polêmico, de arbitragem polêmica, para variar um pouquinho no Brasileirão. Hoje já, Corinthians 1-0 sobre o Santos, gol marcado pelo Yuri Alberto. Bahia, mesmo com um jogador a menos durante boa parte da partida, o Jean Lucas foi expulso, acho que com 2, 3 minutos de partida, venceu o Vitória, derrotou o Vitória por 2-1. Vitória também teve um jogador expulso na segunda etapa. Juventude e Fluminense ficaram no 1-1. Empate também entre Flamengo e Botafogo, só que sem gols. Oxo,
Red Bull Bragantino saiu na frente do Palmeiras, terminou o primeiro tempo na frente, mas tomou a virada no segundo tempo. Palmeiras mais líder do que nunca. Outro 0-0, o Cruzeiro Atlético, que já falamos tanto nessa edição do Sport Center, e Inter e Mirassol, que o nosso Gustavo Berton acabou de trazer as informações, os detalhes. Com esses resultados, a classificação do Brasileirão fica momentaneamente desse jeito. Palmeiras líder com 22 pontos, Flamengo com 18, Cruzeiro e Bragantino com 17. O Cruzeiro, como eu falei agora há pouquinho, está na frente pelos critérios de desempate, pelo saldo de gols, né? Ceará e Bahia têm 15 pontos, fechando ali o G6. O Fluminense 14, Corinthians 13, o mesmo número de pontos do Atlético Mineiro, um a mais que o Botafogo. Botafogo somou apenas um nesta rodada, também pegou o Flamengo, não deixa de ser importante fazer um pontinho. São Paulo com 12 pontos é o 11º, Mirassol, Vasco, Fortaleza, Internacional e Vitória fecham as 16 primeiras colocações, e aí você já sabe, For Esporte, daí para baixo é desespero, como diria o Lucha, zona da confusão. Grêmio com 9 pontos é o 17º, Juventude 18º com 8, o Santos com apenas 5 pontos é o 19º colocado, isso em 27 pontos disputados em For Esporte. E o lanterninha disparado é o Sport com apenas 2 pontos, mais uma vez derrotado na rodada. O Sport que ainda, claro, com 2 pontos, ainda não conseguiu nenhuma vitória no Brasileirão, chegando aí na 10ª partida, vai completar 10 jogos na próxima rodada. Rápida parada no Sport Center. Não saia daí porque a gente volta, já tem muito gol para mostrar, muita coisa legal. Não vai sair. Sport Center, oferecimento Superbet, ganhe giros e aposta grátis toda semana. Eu não chegaria onde eu cheguei se não fosse a confiança. 9 peneiras e 9 nãos. Até que o São Paulo apostou em mim. Mas foi graças à confiança de um mestre que eu mudei de posição. Veio a seleção e o único a jogar 3 finais de Copas consecutivas. Eu sou o Cafu e agora eu também jogo no time da Superbet. Confia que aqui é super. Na Superbet, você ganha giros e aposta grátis toda semana. Seja super. Se quisermos tirar o mundo da beira do abismo, nós temos que lidar com ele. Caso ele decida aceitar, preciso que você confie em mim. Uma última vez. Apresentamos o shampoo Control GX para homens. O primeiro shampoo inteligente. Tão inteligente que reduz os grisalhos gradualmente. Quanto mais você usar, menos fios brancos terá. Reduza seus grisalhos gradualmente com Control GX da Grecin. Total Pass! Total Pass! Total Pass! Total Pass! Quer pedir Total Pass para o seu RH? Peça com gentileza. Baixe uma de nossas apresentações cheias de argumentos e convença seu RH. Aí é só curtir os melhores estúdios e academias. Onde a rivalidade é conhecida somente como El Clássico e os pontos corridos são apenas La Liga. Os adjetivos são descartáveis. Vini Júnior! Aqui, chame-os de Los Brasileños, Los Entrenadores, Las Canchas e só. Porque quando a bola rola dentro das 4 linhas espanholas, El Futebol acontece. Campeonato Espanhol, ao vivo na ESPN. Futebol oferecimento. Substituição segura. Vem pro jogo, vem com a Betfair. Ford Mustang MT, manual até que seja ilegal. C6 Carbon Mastercard Black, para suas viagens e para a sua vida. Quer uma novidade? A Novibet turbina sua aposta em até 30%. Claro, quem tem Claro Multi se dá bem. Vamos lá, essa aqui é a mulher. Ai, será que é a... Bom, aqui eu tenho 2 versões aqui para essa foto. Tô tendo de 2 aqui. Pelo coque eu vou chutar, Naomi Osaka. Coco? Coco agora? Coco? Era o meu primeiro chute, o segundo era Osaka.
Faltam 7 dias para Roland Garros e você acompanha tudo nos canais ESPN e Disney+. De volta, viu, Fora Esporte? Foi rapidinho de volta com o Sport Center para falar do líder do Brasileirão. Pois é, o Palmeiras visitou o Red Bull lá em Bragança Paulista, saiu atrás, mas virou. O Bragantino não perdia há 6 jogos no Brasileiro, com 5 vitórias e um empate, mas trombou com o visitante mais indigesto deste campeonato. Não é isso, meu amigo Vinícius Nicoletti? Alô, fã de esportes, na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o Bragantino de virada em Bragança Paulista, 2-1 e segue na ponta. O primeiro tempo de domínio da equipe da casa, que aproveitou aí a pressão em cima da equipe palmeirense e fez aos 23 do primeiro tempo no chute de fora da área do Gabriel. O Lucas Barbosa ajeitou e o Gabriel, ex-jogador do Palmeiras, marcou o gol do Bragantino. Palmeiras que veio para o jogo em Bragança Paulista sem o Vitor Roque, que foi dispensado por causa do falecimento da sua avó, e também sem o Paulinho, que está seguindo um cronograma especial para voltar à equipe 100%. Com esses 2 desfalques, o Palmeiras sofreu no primeiro tempo e o Bragantino comandou o jogo. Na segunda etapa, a entrada de Luigi e Maurício, o Palmeiras foi mais agressivo e conseguiu o empate aos 27 minutos numa cobrança de escanteio. Murilo fez de cabeça. Aos 32 minutos, o gol da virada do Palmeiras. Numa bola rebatida, o Maurício pegou de fora da área, que entrou na segunda etapa e fez o 7º gol dele na temporada, um dos artilheiros do Palmeiras no ano de 2025. Foi a 7ª vitória do Palmeiras em 9 rodadas e a segunda derrota do Bragantino, a primeira em casa. O Palmeiras mantém uma invencibilidade como visitante, não perde desde novembro do ano passado fora de casa. São 20 jogos sem perder, com 16 vitórias e 4 empates. É uma equipa muito qualificada, uma equipa muito bem treinada, que sabe o que faz. Difícil, por isso é que estava em segundo lugar. E nós sabíamos que tínhamos que estar no máximo das nossas forças e na primeira parte não conseguimos. Nós fomos claros desde o primeiro dia a dizer que este ano a estratégia, independentemente se ganhássemos ou não, iria ser diferente, iria ser mais rotativa, íamos pôr os jogadores mais inteiros, porque achávamos que todos estão mais, os 2 jogadores por posição estão mais nivelados, mas isto tudo só se junta e só se cola com as vitórias. De uma forma geral, a nossa equipe ela se portou como uma equipe que buscou impor e que disputou protagonismo. E é isso que a gente espera da equipe num jogo desse nível. Próximos compromissos das 2 equipes pela Copa do Brasil. No meio de semana, o Palmeiras recebe o Ceará. Venceu o primeiro jogo por 1-0, pode empatar no Allianz Parque, que avança à fase oitavas de final. Já o Bragantino recebe o Criciúma. Perdeu o primeiro jogo por 1-0, precisa da vitória aqui em Bragança Paulista para tentar avançar na competição. Olha os números do jogo de mais uma vitória do Palmeiras, 51% de posse de bola contra 49% do adversário, finalizou 15 vezes contra 9 do Bragantino, no alvo 5-2, escanteios teve 12 contra 8 do Bragantino, ações na área rival 21-14, o Palmeiras conseguiu essa virada em 6 minutinhos, num espaço de 6 minutos. E como a gente está falando em números, Zinho, tem um que para mim é o que mais chama a atenção. Nos últimos 14 jogos que disputou, o Palmeiras venceu 13. É incrível. É um time que não se entrega nunca, né? O Palmeiras é um time, assim, eu digo, muita gente já fala, o Palmeiras não tem um futebol brilhante. O que seria isso? Um time que tem esses números, que tem esse aproveitamento, que tem como treinador, hoje não foi o Abel, né? O João falou ali, rotatividade, ou seja, muda time, muda jogadores, muda peças, mas tem uma estrutura de jogo montada, desenhada, com variações dentro do jogo. A saída de bola ali é com 3 homens, mas quando se defende tem uma linha de 4, baixas linhas, o Palmeiras realmente tem uma campanha maravilhosa, não só no Brasileirão, como a gente vê também na Libertadores, e tem vantagem na Copa do Brasil também. É o time no momento com os melhores números,
a gente costuma brincar, né? No equipe F, a gente está junto lá sempre, né? O Pascoal fica falando que o Flamengo é incomparável. Aí eu comecei a falar que o Palmeiras é imbatível, porque não perde, principalmente fora de casa. Que invencibilidade é essa? Hoje eu achei que realmente 1-0 Bragantino, acho que vai ficar difícil, desfalques, problemas. Aí vai lá, mexe, aí busca os garotos, o Luigi lá, quando eu não me lembrava a última vez que ele estava entrando, não eram as primeiras opções. E vai buscar o Maurício de novo, que volta de contusão, não bota o Veiga, que né, era uma opção também ali. E o time vai buscar forças e consegue uma virada espetacular e que aumenta a vantagem dele no campeonato. Tem um confronto meio de semana, mas esse meio de semana já vai ser olhando o final de semana, né? Porque tem um grande duelo, né? De muitos anos que está tendo Palmeiras e Flamengo no Allianz, com a possibilidade de aumentar a vantagem do Palmeiras, porque joga em casa. Então, realmente, essa vitória foi fundamental fora de casa do Palmeiras. E é incrível a capacidade que a comissão técnica do Palmeiras tem em manejar o elenco, né? Além do elenco do Palmeiras ser muito bom, numeroso e de qualidade, como eles aproveitam bem os meninos, colocam os meninos na hora certa. E se você pensar, alguns jogadores importantes chegaram nessa temporada. Em tese, a comissão ainda está conhecendo esses jogadores, mas mesmo assim mudam 3, 4 peças de um jogo para o outro e a qualidade do time, a competitividade do time, acima de tudo, permanece igual. É isso mesmo, eu concordo. Você vê, o Murilo teve uma contusão, ficou muito tempo fora, não vinha sendo titular. Estava jogando o Fux ali, junto com o Gustavo Gomes. Aí o Murilo volta para o time. E volta com confiança, com a mente focada naquilo que ele tem que desempenhar e na sua qualidade na bola parada do escanteio, que é muito bom, bem batido pelo Estevão. Quem está lá para marcar, para buscar o empate? O Murilo. Né? Então, entre o Giai agora vai ser o lateral direito / terceiro zagueiro. Mas no banco tinha Mike e o Rocha. Ou seja, é um elenco forte, com qualidade, e aquilo que eu vi na coletiva. Temos 2 por posição, acho que tem posição que tem até 3, né? Principalmente na lateral direita. 2 por posição com um nível muito parecido. Nos dá a possibilidade de ter uma rotatividade e tá todo mundo inteiro. 100%, para que o rendimento não caia. Verdade. Grande rival do Palmeiras, o Corinthians recebeu o Santos hoje na Neoquímica Arena, venceu, somou 3 pontos, vitória magrinha, mas você acha que o corintiano está preocupado? Vitória Leite, o santista sim está preocupadíssimo. Nos conte detalhes do clássico de Itaquera. Fala, fãs de esporte, o Corinthians venceu o Santos por 1-0 no clássico aqui na Neoquímica Arena neste domingo. Jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. E deixa o Santos cada vez numa situação mais complicada, principalmente na tabela do Campeonato Brasileiro, porque agora o Santos tem somente uma vitória nos 9 jogos da competição. É o penúltimo colocado com 5 pontos. Com esse resultado, o Corinthians foi a 13 pontos. Mas vamos contar como é que foi a partida. Primeiro tempo, o Santos ia melhor. Teve 2 chances, uma com o Zé Ivaldo aos 20 minutos e uma com o Barreal aos 32 minutos. A única boa chance do Corinthians no primeiro tempo foi aos 39, uma batida de falta que Brazão conseguiu defender. Mas no segundo tempo saiu o gol de quem sabe fazer gol na Neoquímica Arena. Yuri Alberto, aos 21 minutos, conseguiu a chance num cruzamento do Martínez. Brazão defendeu, mas o VAR viu que a bola cruzou a linha e validou o gol. Com o gol marcado, Yuri chegou a 44 gols na Neoquímica Arena, é o artilheiro isolado da casa do Corinthians. Para dificultar a vida do Santos, Escobar foi expulso depois de levar o segundo amarelo. Até saiu um segundo gol do Corinthians, de novo do Yuri Alberto. Mas dessa vez o VAR anulou. Rafael Claus viu falta no início da jogada e o gol não valeu. Terminou assim 1-0 para o Corinthians. Vamos ouvir os personagens da partida. Eu não me preocupo muito com uma equipe base. Essa equipe base ela vai sofrer variações a todo instante. O importante é que nós tenhamos a equipe passando confiança. Eu sinto que a equipe está evoluindo, está melhorando em muitos aspectos.
Hoje nós tivemos um jogo difícil, tivemos paciência suficiente para trocarmos passes, mesmo faltando a infiltração no primeiro tempo, mas no segundo já corrigido, nós criamos boas oportunidades de gol. Encontramos o nosso gol. Graças a Deus saímos com a vitória, não tomamos gol também, que é algo muito importante, algo que a gente vem trabalhando. Isso não é só a linha defensiva, é desde lá do Yuri, que é o primeiro jogador de pressão. Então, enfim, acho que a gente está entendendo isso, o professor está cada dia implantando cada vez mais um pouquinho as ideias dele, a gente tem que acreditar, a gente vem acreditando e hoje mais uma vez, graças ao trabalho de todo mundo, a gente conseguiu a vitória. Mesmo aqueles experientes, eles sentem essa falta de vitória, né? Todo mundo fica sentido por ela não vir, por aquele gol que não entrou, por aquela bola que passou perto, né? Mas feliz por estar construindo alguma coisa. A necessidade ela é imediata de vitória, né? Então a gente tem que focar, trabalhar e achar que no próximo vai dar. E batata quente que o Kleber pegou aí. Números de Corinthians 1, Santos 0. Posse de bola, o Corinthians teve 62% contra 38% do Santos. Posse no ataque, 63-37. Finalizações, 11-6. No alvo, 2 apenas contra 1 do Santos. Grandes chances, 1-1. Ações na área rival, 9 do Corinthians. Aí o Santos foi superior, construiu mais na área do adversário. Em 12 ocasiões, 12 oportunidades. A verdade, Nezinho, aqui no primeiro tempo, o Corinthians, sem 2 dos seus principais jogadores, Garro já ausente há bastante tempo, e o Memphis também lesionado, um problema no tornozelo, demorou muito a se encontrar. Um esquema esquisito, ninguém estava entendendo direito que posição era de que jogador. Tanto que o Santos teve as 2 chances mais claras. A do Zé Ivaldo, o time nessa draga, você na pequena área, cabeceando livre, cabecear para fora, tudo bem que daqui é uma moleza, mas olha, Zé Ivaldo tem que fazer o gol. Ainda mais nessa situação periclitante que vive o Santos, Nezinho. Tem que guardar. Não, com certeza, ainda mais zagueiro que tem nesse fundamento, o cabeceio, né, uma força muito grande. É mais para defender. Mas quando vai à área, os zagueiros têm um aproveitamento bom. Acabei de falar que o Murilo foi fundamental no gol de empate do Palmeiras. Perde uma chance claríssima, bem clara. O jogo no primeiro tempo, o jogo em si eu não achei um grande jogo, não. Muito disputado, muito pegado. Muitas faltas, muita pressão em cima da arbitragem. Acho que o Daronco também não teve pulso firme para conduzir, para colocar mais moral dentro do jogo. Achei a expulsão do Escobar infantil, muito boba, né? Ele entrou na pilha do Martínez, que estava toda hora provocando, né? Um jogador que tem essa característica, né? O Martínez do Corinthians. Ele que dá uma peitada no Escobar, derruba o Escobar. E aí ele já continua a discussão, ele forçando essa discussão, e o Daronco vem, não soube conduzir isso, deu um amarelo para cada um. O Klaus, né? O Escobar já tinha, então prejudicou o Santos. O Klaus, desculpa, o Klaus, perdão, Klaus. Daronco, me perdoa. É o Klaus. Eu acho que assim, a condição não foi. O VAR mesmo, atrapalhado, é gol, não é gol. O Yuri Alberto foi comemorar depois, porque teve que provar para ver se a bola entrou. Aí depois, quando ele faz um gol e faz até o gesto, eu mando aqui, acho que o VAR falou assim, não, você não manda não. Aí voltou lá e falta. Foi complicado, mas o Corinthians tem 3 pontos e o Santos, preocupante. Olha para a escalação, o Santos tem bons jogadores. Não é possível não jogar melhor. Então o Kleber está chegando, mas está chegando assim, já tem alguns dias de trabalho. Eu que assim, achei até que o Santos agora vai dar uma melhorada boa. Né? Zé Rafael, o Tassiano estava no banco, entrou, Tiquinho Soares, Soteldo, tem bons jogadores, né, ali para criar, para organizar, para chegar, mas é um time que quando tem a chance, sabe aquela fase ruim, tem a oportunidade e não mata, não faz. Né? E aí no clássico, fora de casa, mais uma derrota, a pressão aumenta, é a esperança, ver, o Guilherme vai voltar quando, o Neymar vai voltar quando, mas precisa uma reação urgente o Santos. O Neymar, segundo o Kleber Xavier, nessa segunda-feira deve treinar com o restante do grupo e há alguma esperança dele ser utilizado no jogo do primeira semana contra o CRB. Lembrando que em casa o Santos apenas empatou com o time
alagoano. Bom, vamos mudar de cidade, de clássico paulista para clássico carioca. O Flamengo cheio de desfalques, sem também alguns dos seus principais jogadores, e perdeu outros, hein? Mais gente se machucou, a gente vai saber daqui a pouquinho com o Cícero Melo, mas hoje começou sem Pulgar, sem Arrascaeta, sem Gerson, aí fica mais difícil. Ainda mais quando o Botafogo do Renato Paiva mostra claramente evolução nas últimas partidas. Cícero Melo, por que a gente ficou no empate no Maracanã? Olá, fã de esportes. Flamengo e Botafogo jogaram pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro com um público superior a 54 mil torcedores aqui no Maracanã. Os dois times tinham desfalques. O Flamengo sem o seu meia Gerson, suspenso, e o Botafogo sem os atacantes Arthur e Savarino, lesionados. Mesmo com o domínio total do Flamengo no início do jogo, só aos 21 minutos aconteceu o primeiro lance de perigo. Conclusão de Luiz Araújo com desvio e defesa de reflexo de João. O Botafogo deu o troco 1 minuto depois, com Cuiabano batendo forte e cruzado, assustando Rossi. A bola passou perto da trave. A partir daí, o time alvinegro equilibrou o jogo, mas nada de mais importante aconteceu até o intervalo. Aos 11 minutos da segunda etapa, Luiz Araújo arriscou o chute de efeito e a bola foi para fora. Aos 19 minutos, o Botafogo quase abriu o placar. Passe de Cuiabano para Marlon Freitas chegar, batendo de primeira. Rossi espalmou numa defesa muito difícil. Final, Flamengo 0, Botafogo também 0. Diria que foi um primeiro tempo equilibrado, onde a gente dominou, conseguimos chegar bastante na área do Botafogo, tivemos nossas chances, e o segundo tempo já, a partir do minuto 15 em diante, o jogo ficou... Eu perdi a mão do jogo, já ficou um pouco caótico, as posições não estavam sendo respeitadas e aí eu já era futebol, aquilo ali já não era o que eu gosto. Eu acho que na segunda parte nós controlámos melhor o jogo e acho que a melhor oportunidade é nossa, acho eu, e outra vez aquele plus que nos falta no último passe, na última decisão, e às vezes em situações de superioridade numérica nós podíamos ter tirado partido de um ou outro contra-ataque, de uma outra bola mais longa que nós ou ganhámos numa primeira ou ganhámos numa segunda bola e podíamos ter definido melhor, mas acho que a equipa essencialmente deixo parabéns aos jogadores pelo jogo que fizeram, porque não é um campo fácil nem um adversário fácil, jogaram como se joga um clássico, representaram dignamente o campeão da Série A do Brasil e acho que de facto a melhor oportunidade é nossa e que podíamos ter feito golo aí, mas obviamente entendo que o empate é justo. Em números deste 0-0 no Maracanã, repleto de torcedores, está bonito demais, 59% de posse de bola do Flamengo contra 41% do Botafogo, finalizações 15-8, quase o dobro do Mengão. Finalizações no alvo 3-2 para o Flamengo, grandes chances 2-1, ações na área rival 24 do Flamengo, 15 do Botafogo, mas eu concordo com o Renato Paivazinho. As chances mais claras talvez tenham sido mesmo as do Botafogo. O Botafogo poderia ter ganho o jogo no Maracanã, assim como o Flamengo também, mas não foi uma coisa de espáreo, não. Não foi. Foi bem equilibrado o jogo. Acho que a análise inicial do Felipe Luiz eu gostei, acho que foi isso mesmo, equilibrado, mas com posse de bola do Flamengo. Não era uma posse de bola que fazia o Flamengo ter grandes chances de gol. A do treinador do Botafogo, eu entendo ele falar a chance do Marlon, né, do Marlon Freitas, aquela batida, muita gente na frente, o Rossi faz uma grande defesa. E teve aquela bola bonita, né? O chute no primeiro tempo do Cuiabano, mas que foi para fora, né? Então, assim, não foi no gol. Pra gente falar assim, o goleiro salvou, fez um milagre. Não, acho que tem duas chances que os goleiros trabalharam bem. Uma do Luiz Araújo e uma do Marlon. Então, duas defesas difíceis dos goleiros
e acho justo o empate, mesmo o Flamengo tendo mais posse de bola, mas não quer dizer que isso você foi muito superior. Justo o placar, as equipes estavam muito desfalcadas. O Flamengo não tinha jogadores que são os grandes condutores, Gerson e Arrascaeta. Né? Aí você pegar o Pulgar, que é aquele cara que dá uma sustentação. Mas se você pensar no Botafogo, estava sem os 2 zagueiros titulares já há algum tempo, fez bom jogo, né? O Jair e o David, eles fizeram um bom jogo, os 2 zagueiros. Mas os 2 titulares não estavam. E os caras ali de meio para frente também, que é o Arthur e o Savarino. Então, estou falando só dos titulares. E se você for ver peças de reposição, as equipes tinham perdido alguns jogadores. O Flamengo, nitidamente, o Pedro ainda não está no seu melhor ritmo, né? Se movimentou, mas ainda não está naquele ritmo ideal, por isso que nem começou o jogo na Libertadores. E aí, com isso tudo, o resultado, para mim, fica justo. Verdade, também acho que o resultado foi justo, ficou bom para todo mundo. Para o Flamengo, a preocupação é que neste jogo do final de semana que vem, que você falou, Zinho, o Flamengo terá desfalques baixas sérias. Além das que já vem tendo nas últimas rodadas, o De La Cruz, pelo jeitão que saiu, foi joelho. Talvez até fique mais tempo como desfalque. E o Wesley recebeu o 3º cartão amarelo. O Felipe Luiz, mesmo com um elenco muito bom, dos melhores, se não o melhor do país, ali, cabeça a cabeça com o Palmeiras, vai ter que rebolar para montar o time para enfrentar justamente o líder Palmeiras no final de semana que vem aqui no Allianz Parque, aqui pertinho da sede da ESPN. Longe daqui, infelizmente longe daqui, Salvador. Podia ser mais perto, né, Zinho? Tivemos Bavi com a Fonte Nova recebendo um ótimo público e o Bahia mandante perdendo logo de cara o Jean Lucas por conta dessa agressão no baralho. 4 minutos do primeiro tempo. O Eric Pulga, mesmo com o Bahia em desvantagem numérica de jogadores, fez esse belo gol de cabeça, cabeceou no ângulo, fez 1-0. Renato Kaiser, que na semana passada marcou também pelo Vitória, marcou 2 vezes contra o Vasco, né? Dessa vez empatou o jogo contra o Bahia, mas não foi suficiente para sair com um pontinho da Fonte Nova, porque o Michel Araújo explodiu a Fonte Nova com este gol, o da vitória, ou do triunfo do Bahia. Ainda tivemos mais uma expulsão no jogo, no clássico no Bavi, o PP do Vitória expulso no segundo tempo. 3 minutos depois que ele entrou e foi expulso. Parabéns para ele. Aí, números do Bavi, posse de bola 55 do Vitória, 45 do Bahia. Chama atenção, porque os times do Rogério normalmente têm mais posse. Hoje, claro, pela situação de ter um jogador a menos durante boa parte da partida. Finalizações 23-8 do Vitória, 8-2 finalizações no alvo. Grandes chances, foram 6 para o Vitória, 2 para o Bahia. Ações na área rival, 19-17 para o Vitória. Cartões vermelhos, 1-1. Na verdade, o Bahia só levou no que interessa. No placar final, Bahia 2, Vitória 1. Vamos ouvir os treinadores agora, Rogério Ceni e Thiago Carpini. Na minha opinião, nenhum dos dois lances para expulsão. O jogo deveria acabar 11 contra 11. Nós, mesmo com 10 jogadores, com 9 jogadores na linha, nós mantivemos, acho que, talvez a grande virtude do time hoje foi ter Everton e Caio no meio. E o grande defeito foi ter Everton e Caio no meio. Porque nós só fizemos o gol por mantermos 2 meias praticamente que jogam como volantes e com um jogador a menos. E nós sofremos o gol também por acharmos que no começo do segundo tempo, eles terem descansado 15 minutos, estariam ainda aptos para se manter no jogo e a gente com a bola. O problema é que começou o segundo tempo e a gente não teve mais a bola como no primeiro, né? Então acho que esse foi o principal ponto. Um primeiro tempo onde nós não soubemos aproveitar a superioridade, além de não aproveitar a superioridade, ainda conseguimos tomar o gol da maneira que nós tomamos, né?
falhas que elas precisam ser corrigidas imediatamente. Isso não são só falhas coletivas, são falhas individuais também. E são coisas, como eu falo muito, que a gente não controla. Claro que a responsabilidade é minha, mas são coisas que a gente não controla. A gente bem na partida, com a superioridade, consegue o gol. Era questão de tempo a virada, porque o segundo tempo só o Vitória jogou, né? O Bahia ficou ali bem acuado, nós ganhamos primeira bola, segunda bola, fazendo volume ofensivo, mas falta a nossa competência em ganhar o jogo, em ganhar o clássico, entender que a gente precisa viver o clássico da mesma maneira, não da maneira que nós fizemos tempos distintos, né? Então a gente pagou pela nossa incompetência. 18º colocado no Brasileirão, o Juventude em casa fez o seu 8º ponto na competição, hoje contra o Fluminense. O Batalha fez o primeiro gol da partida. Poderiam ser 3 pontos, Juventude. Poderiam, mas não foram. Aí bola desviada no chute do Batalha. Não foram porque o Hércules empatou para o Fluminense, 7º colocado com 14 pontos ganhos. Números deste empate: Juventude 33% de posse contra 67% do Flu, finalizações 17-9 para o tricolor das Laranjeiras, 7-1 finalizações no alvo, grandes chances 5-2 para o Flu, ações da área rival, aí um pouco mais de equilíbrio, 20-18. Treinadores no Sport Center falando depois do empate. A gente tinha essa proposta, disse isso 2 ou 3 vezes para os atletas. O objetivo nosso é vencer o Fluminense, e a gente trabalhou para vencer o Fluminense. Buscamos a vitória. Ela não ocorreu, acabamos sofrendo um empate. Inclusive no momento que eu tinha chamado já o Nenê, né, para a gente fazer uma mudança tática ali, nós desejávamos vencer? Com certeza, trabalhamos para vencer. Se ela não ocorreu, somamos um ponto, esse ponto é importante, né, porque daqui a pouco, numa somatória, numa vitória que vier, a gente vai pisar fora da zona de abaixamento, está cedo, o importante é estar colado ali. O importante é que na temporada a Juventude vai crescer. E eu tenho certeza que esse crescimento vai existir por parte da equipe. O Fluminense foi melhor durante os 90 minutos, na minha opinião. Dominou o jogo. O Juventude praticamente não deu trabalho para o Fábio, a não ser no gol contra, digamos que um gol contra. Eu gostei da postura da minha equipe, teve bastante movimentação, teve posse de bola, criamos. Se alguém merecia a vitória hoje, com todo o respeito à equipe do Juventude, seria o Fluminense. Então é sempre muito difícil você jogar aqui. É difícil para todo mundo. Principalmente no meio da semana nós jogamos, o Juventude não jogou, teve a troca de treinador. Então a gente sabe quando tem a troca de treinador, a motivação é ainda maior. Como eu falei, merecíamos a vitória. Não veio, mas um ponto é sempre muito importante fora de casa. Sport Center, oferecimento Superbet, ganhe giros e aposta grátis toda semana. Bola ao alto, NBB, é hora das finais, é playoff, sangue no olho, treta, eu quero é mais, hora do toco monstro, suspiro do cronômetro, do último ponto, de ganhar e pronto, prepara o print, aproximar o zoom, bola de 3, bola de 2, no final só resta 1. É hora de saber quem vai levantar o troféu, quem vai colocar a faixa, é hora de coroar o novo campeão do NBB Caixa. Prepara o print, aproximar o zoom, bola de 3, bola de 2 e no final só resta 1.
O melhor basquete do mundo entrou no modo playoffs. Olha a bola que o cara mete. Simplesmente incrível. Que jogada espetacular. Agora, a história é escrita a cada lance. A emoção cresce a cada jogo. E cada jogo é um espetáculo. Coisa linda! Playoffs da NBA. Vai ser gigante. Assista ao vivo no Disney Plus Premium. A transmissão de basquete na ESPN é um oferecimento de NBA Pede Sadia. XP, abra sua conta, invista com a melhor assessoria. Vencer XP. Hellmann's Hora H da NBA, participe da promoção. Quer uma novidade? Na Novibet abriu 20 pontos, pagamento antecipado garantido. Jeep, há 10 anos produzindo no Brasil. BetMGM chegou ao Brasil porque aqui a diversão é pra valer. Na Premier League, o futebol é comandado por reis. E a cada temporada, eles travam uma guerra pelo trono. Acende a chama no coração. Nobres favoritos, guerreiros do povo. Todos em busca da taça com a coroa. Manchester City e Bournemouth. Terça, 4 da tarde. Ao vivo e exclusivo no Disney Plus Premium. Chegou ao fim uma edição histórica do Masters 1000 de Roma. Público total de 390 mil pessoas, um recorde na história do torneio. 35 milhões de euros arrecadados, mais um recorde na história do torneio. E quiseram os deuses do tênis que a final fosse a que todo mundo queria. Jannik Sinner, número 1 do mundo, italiano, dono da casa, enfrentando o grande rival Carlos Alcaraz. Finales no están para jugarlas, sino están para ganarlas, ¿no? Eso es lo que me repito todo el rato. E com esse pensamento, Carlos Alcaraz chegou a incríveis 19 vitórias em 25 finais disputadas. No primeiro set, muito equilíbrio. Os dois tenistas até que tiveram chances de quebrar o serviço do adversário, mas ambos conseguiram manter o saque e chegaram ao tie-break. O ponto decisivo mostra a qualidade desses dois tenistas. 7-5 Alcaraz. Sinner estava invicto há 26 partidas, mas no segundo set não conseguiu seguir o ritmo impressionante de Alcaraz, que chegou ao terceiro título no ano. Y obviamente este año que mucha gente quizás dudaba ¿no? de mi nivel, dudaba de mí, pues poder demostrarle ¿no? el nivel en el que estoy en los partidos que voy haciendo, pues la verdad que es muy bueno, es una alegría, es una gran alegría. 6-1 Alcaraz no segundo set e primeiro título do espanhol de 22 anos em Roma. Uma campanha na capital italiana, ele vai subir para a segunda posição no ranking, atrás apenas do grande rival italiano. Quanto a Sinner, é seguro dizer que a derrota não abalou em nada a idolatria dos italianos. Sport Center, oferecimento. Superbet, ganhe giros e aposta grátis toda semana. Eu não chegaria onde eu cheguei se não fosse a confiança. 9 peneiras e 9 nãos. Até que o São Paulo apostou em mim. Mas foi graças à confiança de um mestre que eu mudei de posição. Veio a seleção e o único a jogar 3 finais de Copas consecutivas. Eu sou o Cafu e agora eu também jogo no time da Superbet. Confia que aqui é super. Na Superbet, você ganha giros e aposta grátis toda semana. Seja super. Preciso que você confie em mim. Uma última vez. Você deu um porta-aviões para ele. Apresentamos o shampoo Control GX para homens. O primeiro shampoo inteligente. Tão inteligente que reduz os grisalhos gradualmente. Quanto mais você usar, menos fios brancos terá. Reduza seus grisalhos gradualmente com Control GX da Grecin. Desfile de classe. Para levantar os torcedores do Milan. Talento. Outro nível. É outro nível. Beleza.
e personalidade. O campeonato que está sempre na moda. Feito sob medida para quem ama futebol. Campeonato Italiano. Assista ao vivo na ESPN. Futebol oferecimento. Substituição segura. Vem pro jogo, vem com a Betfair. Ford Mustang MT, manual até que seja ilegal. C6 Carbon Mastercard Black, para suas viagens e para a sua vida. Quer uma novidade? A Novibet turbina sua aposta em até 30%. Claro, quem tem Claro Multi se dá bem. Aqui com o Lucas Mariano, Jorginho provocão na transição para arremesso. É vontade atrás, Zeca. Levantou para a área, o toque de cabeça pro gol. O Boa Vista Village tem a praia com as melhores ondas, segundo os melhores surfistas. Mas se a sua praia é golfe, tem o campo de 18 buracos, projetado por Rhys Jones. Se for tênis, tem a arena de tênis para torneios internacionais. Se for compras, tem o Town Center, inspirado em Carmel. Agora, se a sua praia é viver bem no meio de tudo isso, o Boa Vista Village tem diversas opções de residências com a qualidade JHSF e amenities para todas as praias. Para cada jogador, um jeito H2. Abra sua conta no H2Bet.